יתגדל ויתקדש השם רבה בעלמא דברה קירותה וימליר מרותה ויצנע מר פורקנה ויקרב משירה ויראנו ויאמרנו וידרו בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו עמי ירא שם רבה מברר לעלם ולעלמי עלמא יתברר וישתבר ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתרדר ויתעלה ויתרלל שמי דקודשא בריחו לעילא מן כל בירתה שירתה תשברתה ונרמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. ויתנשא ויתרדר ויתעלה ויתרלל שמי דקודשא בריחו לעילא מן כל בירתה שירתה תשברתה ונרמתה דמירם בעלמא ואמרו amen. Exaltado e santificado seja o seu grande nome no mundo que Ele criou segundo a sua vontade, que Ele estabeleça o seu reino durante a vossa vida e durante os vossos dias e durante a vida de toda a casa de Israel, prontamente e em breve, e dizei amém. Seja o seu grande nome abençoado para todos sempre. Abençoado, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido, honrado, elevado e excelso seja o nome do Santo. Bendito seja Ele. Amém. Acima e além de todas as bênçãos, cânticos, louvores e consolações que são proferidos no mundo, e dizei amém. Que haja paz abundante dos céus e vida para nós e para todo Israel. E dizei amém. Aquele que faz a paz em suas alturas, que Ele faça a paz sobre nós e sobre todo Israel. E dizei amém. Imaginemos a seguinte cena. A noite cai numa floresta bem fechada. Um cenário bem assustador. Muito. E a única fonte de luz ali, tipo uma pequena vela, acaba de ser apagada por uma rajada de vento. Nossa. Pois é. E no meio dessa escuridão total,
Os únicos meios de transporte e alerta que a pessoa tem, que são um burro e um galo, simplesmente são devorados por animais selvagens. Que desespero! O instinto humano grita que isso é uma tragédia absoluta, né? Tipo, é o fim da linha total. Sim, não tem como olhar para isso e não achar que deu tudo errado. Exato. Mas e se uma sabedoria milenar argumentar que essa sequência exata de desastres não é uma punição, e sim um escudo matemático milimetricamente calculado para salvar uma vida? Caramba, essa é bem aquela fronteira onde a nossa compreensão comum da realidade começa a se quebrar, sabe? Uhum. Encarar um cenário de perda total e não enxergar o caos, mas sim uma arquitetura de proteção que está em pleno funcionamento ali. Certo. Vamos desvendar isso. O nosso mergulho profundo de hoje entra de cabeça nos ensinamentos da escola Kibel Missinai. Isso. E mais especificamente nas análises do Mori André Clem Rosa, que traz uma visão muito interessante. Perfeito. E a missão da nossa investigação aqui é desbravar os mistérios que habitam dentro de um único caractere gráfico, que é a letra hebraica Tet. Exatamente. E ao longo dessa análise, a gente vai ver como algo que parece ser, tipo, apenas um traço num pergaminho, na verdade esconde códigos muito profundos. Uhum. Códigos de matemática inabalável, né? Sim. Matemática, sabedoria de sobrevivência e uma visão completamente diferente sobre o que é a verdade e a mentira. Por ver a magnitude desse conceito, a gente precisa primeiro desconstruir uma ideia. A ideia ocidental de que as letras são só ferramentas visuais para registrar sons, certo? Isso, porque no idioma hebraico clássico e na tradição da Cabala, a forma física de uma letra e o valor numérico dela ditam a função dela no universo. É uma loucura pensar assim. A linguagem não só descreve a realidade, mas ela é o código-fonte que programa a realidade. É bizarro. Então, vamos começar desenhando essa imagem mental para criar a nossa base. A letra Tet tem um formato muito peculiar, meio enigmático. Visualmente, ela lembra uma serpente, né? Uma serpente que esconde a cabeça dentro de si mesma. Exato, como se ela estivesse voltada para o próprio interior, num estado de introspecção extrema. E tem outra interpretação visual muito forte também, que compara o formato da letra a um recipiente bem profundo. Tipo algo com as bordas curvadas para dentro. Isso mesmo, lembrando muito um útero materno, sabe? Algo que protege um conteúdo muito precioso em segredo. Nossa, faz todo sentido. E essa forma introvertida do desenho reflete direto no sistema matemático do hebraico, que é a gemátria. Sim, a famosa gemátria, onde cada letra carrega um peso numérico muito exato. E a letra Tet, no caso, carrega o número 9. E quando a gente entra no território do número 9, a sabedoria ancestral define ele como o número da verdade absoluta. E aqui a mágica acontece, porque o motivo para o 9 representar a verdade não é só uma ideia filosófica ou mística. É puramente matemático, né? Estritamente matemático. Olha só a tabuada. O 9 não oscila, ele não perde a própria identidade. Como assim? Se a gente multiplicar qualquer número por 9 e somar os dígitos do resultado, a resposta final sempre vai ser o próprio 9. Ah, claro. Tipo, 9 vezes 2 é 18. 1 mais 8, 9. Exato. 9 vezes 5 é 45. 4 mais 5, 9. 9 vezes 8 é 72. 7 mais 2, 9. Cara, isso é muito legal. E funciona para números gigantes também. Funciona para qualquer número. E é esse mecanismo matemático que embasa o conceito existencial da coisa. Conceito da verdade. Isso. A verdade, do ponto de vista existencial, é definida por aquilo que não pode ser corrompido ou diluído permanentemente por influências externas. Entendi. Se eu pingar tinta num copo de água, a água muda de cor. Ela foi alterada, né? Perfeito. Mas o 9, independentemente do fator multiplicador gigante ou caótico que seja jogado contra ele, ele processa essa interferência. Ele reduz os fatores e volta para o estado original. Implacavelmente. O 9 absorve a complexidade e devolve a própria essência. Eu gosto de visualizar o 9 como uma âncora gravitacional. Como assim uma âncora? É que, tipo, não importa o quanto se tente esticar a corda da matemática ou multiplicar essa âncora com outras forças gigantes, a gravidade final sempre puxa tudo de volta. Puxa para a base intacta dele. Exato. A âncora do VOV garante que, no fim das contas,
a verdade prevaleça. Nossa, achei ótima essa analogia. E essa imutabilidade da letra Tet constrói a fundação de como o idioma hebraico estrutura os próprios conceitos morais. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente sai dos números frios e entra no laboratório da linguagem. E a formulação das palavras obedece a essa mesma regra física e numérica. Sim. As fontes que a gente está estudando hoje detalham a palavra hebraica para verdade, que é emet. Emet. E a composição de Emet parece que foi montada por um engenheiro obcecado por estabilidade. Totalmente. A palavra é composta por 3 letras, né? Isso. A primeira é o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, e tem o valor de 1. A letra do meio é o Mem, que fica exatamente no centro do alfabeto e vale 40. E a última letra é o Tav, que encerra o alfabeto com o valor de 400. Aí a gente soma tudo. 1 mais 40 mais 400. Dá 441. E seguindo a lógica da redução, 4 mais 4 mais 1... Dá o nosso inabalável número 9. Cara, isso me deixa fascinado. É perfeito, né? Mas além de bater no 9, o que chama muita atenção é a posição geográfica dessas letras. Começo, meio e fim do alfabeto. Exato. Para algo ser considerado verdade, precisa ter base desde o início, se sustentar durante o processo e continuar firme até o fim. Cobre o espectro inteiro. A solidez exige essa abrangência toda. E a prova final dessa engenharia linguística aparece quando a gente analisa a oposição. A mentira, no caso. Isso. A palavra hebraica para mentira é sheker. E as 3 letras que formam sheker, que são shin, kof e resh, elas estão espremidas todas juntas no final do alfabeto. Pois é, não tem começo, não tem meio, é só um amontoado no fim. E a matemática de sheker revela o verdadeiro problema dela. A soma dos valores numéricos dá 600. Reduzindo, a gente chega no número 6. E o 6, na visão cabalista, é a instabilidade máxima no mundo físico. A antítese do 9, certo? Sim, ele simboliza 6 direções espaciais: cima, baixo, norte, sul, leste e oeste. Que estão em constante mudança, dependendo de onde o observador está. Exatamente. A mentira pertence ao domínio do 6. Ela é circunstancial, depende do ângulo, muda de forma. E não tem uma âncora central. Nenhuma. Essa oposição matemática faz a gente pensar na mentira como uma daquelas mansões construídas muito rápido, com materiais roubados, luxuosos, mas em cima de um pântano. Sem fundação nenhuma. Exato. De longe, quem passa na rua pode até olhar e achar que é uma casa funcional, né? Por um tempo. A mentira pega fragmentos de verdade para construir uma fachada convincente. Mas como não tem o Aleph e o Tav, não tem o início e o fim para ancorar no solo, ela desmorona. Inevitavelmente desmorona sobre o próprio peso. O custo termodinâmico de manter uma mentira é gigantesco, justamente pela falta de alicerce. A estrutura C está sempre balançando. Uma mentira exige a criação de uma segunda mentira para calçar a parede que está caindo, e uma terceira para o teto. É um esforço colossal de manutenção contínua. Enquanto isso, a verdade, o 9 da letra Tet, não exige energia de manutenção. Ela simplesmente existe, se sustenta sozinha. Exatamente. E essa transição do abstrato para a vida física leva a gente a um ponto muito curioso do nosso mergulho de hoje. Porque o 9 e o Tet não operam só em tabuadas e dicionários, né? Não mesmo. Eles se manifestam no corpo humano e nos rituais. A biologia humana abraça o 9 de forma muito literal. O ciclo da gestação, os 9 meses. É a manifestação física perfeita do Tet. Voltando àquele formato de útero que a gente falou no início. Isso, o útero atua como que a Cabala chama de cli, um recipiente. E o propósito desse recipiente é ocultar, certo? Total. Ele esconde a formação de uma nova vida no escuro. Isola do caos externo. Até que o corpo e a alma estejam fortes o suficiente para suportar a luz do mundo. É uma incubadora de potencial. O Tet guarda o segredo até o momento da ruptura. Falando em luz e recipientes, o material entra numa discussão que quebra paradigmas sobre um dos maiores símbolos históricos da humanidade. A menorá, o candelabro de 7 braços. A visão comum hoje em dia
reduz a Menorá a um objeto de museu ou uma peça decorativa de ouro. Mas a análise profunda revela que a verdadeira Menorá jamais foi o objeto físico. A verdadeira Menorá é a própria estrutura da Torá, os 5 livros de Moisés. O ouro é só a casca externa. O que importa é a geometria do texto contido ali. E aqui entra a engrenagem que me deixou fascinada. Como que um texto vira um candelabro? As fontes explicam o mecanismo. E não é nada poético, é literal. O design físico ordenado no deserto exige 7 hastes, 11 botões, 9 flores e 22 taças decorativas. E esses números não foram inventados por um artesão que achou bonito. Eles são um mapeamento literal da sintaxe do texto sagrado. A arquitetura revela isso brutalmente. O primeiro versículo de Gênesis, Bereshit, contém exatamente 7 palavras no original hebraico. E essas 7 palavras ditam a criação das 7 hastes físicas. Os versículos subsequentes dos outros livros ditam os botões, as flores e as taças. Tudo baseado estritamente na contagem de palavras. A menora física é uma representação em 3 dimensões de uma sequência literária. A analogia que eu pensei para isso é o processo de impressão 3D. Como assim? A Torá, os livros de Moisés, funciona como o código de programação, o software. A menora de ouro é só o plástico que saiu da impressora 3D, o hardware. Nossa, genial! Então, acender a menorá não tem nada a ver com riscar um fósforo no pavio. Acender a verdadeira menorá é o ato intelectual e espiritual de decodificar o texto. A verdadeira luz é o entendimento. O insight poderoso aí é perceber que a humanidade passa séculos idolatrando o recipiente, a casca externa e ignorando o código-fonte. Mas espera aí, a gente precisa pausar e bater de frente com um problema prático agora. Qual? A matemática do 9 é perfeita num quadro negro. A codificação de um candelabro é linda para os acadêmicos. Mas como esse misticismo todo ajuda alguém na lama do cotidiano? Tipo quando a pessoa perde o emprego numa terça-feira à tarde. Exato. De que serve entender a letra Tet nessas horas? A conexão direta entre o sublime e o cotidiano está no significado intrínseco da palavra que o Tet representa. Tov. Tov, que em hebraico significa bem certo. Isso. Mas é crucial separar o bem cabalístico da nossa ideia moderna de conforto. Não é sobre ser agradável. Não mesmo. Tov não significa que a situação é indolor ou conveniente. Significa que existe um bem estrutural oculto ali dentro. Mesmo que a casca externa pareça um pesadelo. Sim. E para ilustrar a aplicação bruta desse bem oculto, as fontes trazem a história de Nahum Ishiganzo. Que tem o próprio nome revelando a filosofia de vida, né? Deriva de Ganzo Letová. Que significa, isso também é pro bem. A história conta que ele recebeu a missão diplomática de levar um baú cheio de joias raras para o imperador. Mas no caminho, ele sofre um golpe e é roubado. E o baú é preenchido com terra e areia comum. O momento de tensão é quando ele está lá na corte, abre o baú, esperando deslumbrar todo mundo e dá de cara com areia suja. Qualquer ser humano normal entraria em desespero absoluto. E começaria a chorar, gritar que foi roubado. Você entregar a areia no lugar de um tesouro para um imperador é pedir para ser executado na hora. Mas a reação dele foge de qualquer lógica. Ele não entra em pânico. Ele olha para a areia, aplica o princípio do Tov e declara: isso também é para o bem. E a história relata que aquela areia tinha propriedades místicas que funcionaram como uma arma invisível para o exército do imperador. Acabou valendo infinitamente mais que as joias roubadas. O que a gente precisa dissecar nessa história é a diferença entre a aplicação do Tov e o que hoje o pessoal chama de positividade tóxica. Isso é importante, porque a positividade tóxica é a negação da realidade, né? Exatamente. Seria o Nahum abrir o baú, ver a areia e tentar se convencer de que são diamantes. Ele não faz isso. Ele reconhece a areia. Ele entende a gravidade do problema no mundo físico, na camada do 6. Mas ele ancora a mente no número 9. Se isso aconteceu, existe um propósito estrutural oculto que ele ainda não consegue enxergar. Essa distinção muda tudo. Não é fingir que a areia não existe. É confiar na arquitetura do evento.
E o discípulo dele, o reverenciado Rabi Akiva, leva essa resiliência mental a um extremo. A frase de cabeceira do Akiva era: tudo que o Eterno faz é para o bem. E aí a história joga a gente de volta para aquela floresta do começo. Akiva viajava buscando estudo, chega numa cidade, é rejeitado e vai dormir na mata escura. E aí vem a cascata de degradação. Ele acende a velhinha, o vento apaga. O burro e o galo são devorados pelo leão e pelo gato do mato. Ele perde a dignidade, a luz, o transporte e o conforto em questão de horas. Soa até como ingenuidade ele sentar na escuridão, ouvindo os animais serem devorados e afirmar que existe um bem naquilo. Mas é aí que rola a logística reversa de um milagre. O clímax é na manhã seguinte. Quando o sol nasce, ele descobre que, na mesma noite, um grupo de ladrões invadiu a cidade que negou o abrigo a ele. Saquearam e capturaram a população toda. A revelação reorganiza completamente a tragédia. A teia da realidade se mostra, né? Se a população tivesse sido amigável, ele teria sido capturado junto. Se a vela não apagasse, os invasores teriam visto o foco de luz na floresta. Se os animais estivessem vivos, o barulho teria delatado a posição dele. A tragédia colossal foi, na verdade, uma armadura de invisibilidade. O exemplo do pneu furado na estrada segue essa mesma cartilha de engenharia oculta. A pessoa viaja para um compromisso, o pneu explode, chove, a pessoa chuta a roda e se sente punida. Mas a sabedoria do Tet sugere que aquele atraso frustrante de 30 minutos foi o mecanismo exato para impedir que aquele carro passasse num cruzamento 30 quilômetros à frente. Exatamente no segundo em que um caminhão sem freios passaria. É a armadilha do pensamento moderno. A gente avalia a vida olhando um frame isolado do filme. A gente chama de tragédia porque a nossa percepção está confinada ao presente imediato. Não conseguimos ver o quilômetro seguinte. A prática da letra Tet é o esforço de não se desesperar com a forma do recipiente exterior e entender que a frustração atua como um escudo contra um mal maior. Ou como preparo para um avanço que está chegando. É um reenquadramento brutal de como a gente processa a dor. Exige dominar o desespero no calor do momento. Fazendo uma síntese dessa nossa longa jornada, a densidade de conhecimento extraída de uma única letra beira o inacreditável. O teto começa como um desenho introvertido. Evolui para a matemática do 9, que não se curva a multiplicações externas. Revela a diferença entre a verdade que se sustenta sozinha e a mentira que exaure quem carrega. Mostra que rituais físicos são engrenagens de um código. E a Terra, na realidade, com a postura de enxergar o escudo escondido nas perdas. O percurso do nosso raciocínio de hoje pavimenta o caminho para uma reflexão final. Algo para quem está ouvindo mastigar em silêncio. Manda ver. A gente fundamentou que a letra Tet atua como um útero, e o útero limita o espaço, restringe os movimentos, mantendo escuro. Para um feto, parece uma prisão limitante. Mas a realidade clínica é que o útero está só nutrindo aquele ser, até o segundo em que ele tem pulmões para respirar do lado de fora. A restrição tem uma data de validade atrelada ao desenvolvimento da força. Exato. A provocação é: e se os períodos de estagnação prolongada na vida, aqueles meses ou anos em que a pessoa se sente emparedada, ignorada, no escuro? E se não forem atrasos estéreis do destino? E se não forem punições? Será que o sentimento sufocante de não sair do lugar não é, na verdade, um período de gestação indispensável? Nossa. Talvez a grande adversidade inexplicável de hoje seja só um imenso teto moldado ao redor do indivíduo. Mantendo ele afastado de cenários que ainda não está pronto para enfrentar e preparando em silêncio para um nascimento seguro no futuro. O que a gente chama de prisão pode ser a sala de incubação do nosso próximo passo. Uma inversão de narrativa que transforma o medo em paciência estrutural. Com certeza. Agradecemos muito a todo mundo que acompanhou a gente até aqui por emprestar a mente a esta nossa investigação profunda de hoje. Que essas ferramentas ajudem a decodificar os desafios e a buscar o Tov, o bem que opera nos bastidores. Até a próxima exploração. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דברה קירותך וימליר מלרותך ויצמר פורקנה ויקרא משירה בריירונו ויומרונו בריידרו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב
ויתבר ויתרומם ויתנשא ויתרדר ויתעלה ויתרלל שמי דקות בריחו לילה מן כל בירתה שירתה תשברתה ונרמת אדמירם בעלמה ואמרו אמן יתקדש שם רבה בעלמא דברה קירותה וימליר מרותה ויצמר פורקנה ויקרב משירה ברעירון וביומרון וברעידרול בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויתרלל שמי דקות בריחו לילה מן כל בירתה שירתה תשברתה ונרמת אדמירם בעלמא ואמרו אמן Exaltado e santificado seja o seu grande nome no mundo que Ele criou segundo a sua vontade, que Ele estabeleça o seu reino durante a vossa vida e durante os vossos dias e durante a vida de toda a casa de Israel, prontamente e em breve. E dizei, Amém. Seja o seu grande nome abençoado para todo sempre. Abençoado, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido, honrado, elevado e excelso seja o nome do Santo. Bendito seja Ele. Amém. Acima e além de todas as bênçãos, cânticos, louvores e consolações que são proferidos no mundo, e dizei Amém. Que haja paz abundante dos céus e vida para nós e para todo Israel, e dizei Amém. Aquele que faz a paz em suas alturas, que Ele faça a paz sobre nós e sobre todo Israel, e dizei Amém.